Você, empreendedor, você quer crescer o seu negócio? Você quer lidar com este cenário de incerteza? Tenha planejamento. Você planeja? Esse é o ponto-chave que eu quero falar para você hoje no meu canal do YouTube. Com toda a minha experiência de planejamento estratégico, de ajudar empresas há mais de 15 anos planejando e conquistando e crescendo, eu quero te ajudar a você desenvolver o seu negócio com planejamento. Fica comigo, aqui no canal do YouTube, eu sou Gregório Ventura. Você, meu amigo empreendedor, você certamente quer crescer o seu negócio. Existem alguns pontos fundamentais para crescer o negócio. Nós podemos crescer porque houve uma situação de mercado que acabou levando o nosso crescimento, mas a gente também pode crescer, que é o mais correto, de maneira planejada. Existe um especialista, o Brian Tracy, que ele diz que a cada 1 hora de planejamento nós ganhamos 10 horas na execução. Agora, lógico que quando nós falamos em planejamento estratégico, nós não estamos falando de um planejamento estratégico de tanto longo prazo, porque você pode pensar ou ter a crença de que planejamento no Brasil não funciona. Não é verdade. Eu lido há mais de 15 anos ajudando empresas a montar o planejamento estratégico. Normalmente esse período, quando vai chegando os últimos meses do ano, as empresas começam a preparar, eu começo a ajudar as empresas nos processos de consultoria, a montar o seu planejamento estratégico. E eu quero dar para você algumas dicas que são fundamentais. Por que você faz isso agora? Porque em janeiro de 2022, ou seja, de 2021 a 2022, você tem que montar o seu caminho estratégico. Porque você precisa ter um orçamento. Você não pode deixar para pensar 2022 em janeiro de 2022. Porque aí passa janeiro, passa fevereiro, você só começa em março, em abril, você já perdeu alguns meses do ano. O correto é que você comece a fazê-lo agora. O que você tem que fazer? Primeira coisa, quando você vai montar um planejamento estratégico, é fazer uma análise. Eu te indico que você comece avaliando os seus números. O que tem acontecido com você nos últimos anos? Os últimos 2, 3 anos, passando pela pandemia, a tendência desse ano, a tendência de fechamento do seu faturamento, do seu mix de produto, o que tem ocorrido com você esse ano. Então você vai fazer uma leitura disso. É muito importante também que você leia material sobre a sua área de atuação, sobre o seu setor. Então, ao ler esse material, você vai procurar o que está acontecendo no seu setor no mundo, o que está acontecendo no seu setor no Brasil e na região que você está. Então, você vai procurar o máximo possível de informações, vai entender o mercado, os dados do setor, as tendências, o que os especialistas estão falando para os próximos anos, analisar o ambiente econômico, político, social, tecnológico, tanto do ponto de vista de oportunidades, como de ameaças, e avaliar tanto os seus pontos fortes como os pontos fracos do seu negócio, da sua empresa. Então essa análise ela é muito importante. Você vai identificar quais são os pontos vulneráveis que você tem, os pontos fracos que você tem, os pontos fortes que você tem que aproveitar, as oportunidades que o mercado vai dar e as ameaças que você pode ter. E ao fazer essa análise, comparando com os números, você vai ter uma ideia do cenário, de como é que está o cenário. E aí você vai construir 3 cenários. Como que seria o cenário pessimista no seu segmento? Como é que você agiria num cenário pessimista? O que seria um cenário realista, aquilo que mais provável de acontecer? Mas o que seria um cenário muito otimista? Pessimista, realista e otimista. Então, na verdade, você vai traçar estratégias para os 3 cenários. Esse é um ponto importante. Se isso acontecer, como é que vai ficar os 3 cenários? A partir daí você define, dá uma olhada na sua missão, na sua visão, se ela está bem calibrada, nos seus valores. E você define os seus objetivos estratégicos. Quais são os seus principais objetivos estratégicos? Quanto que você quer crescer, em qual indicador, no faturamento, na lucratividade, no mix do produto, talvez na introdução de novos produtos, na formação da sua equipe, quais são os grandes objetivos estratégicos? E aí você define a sua estratégia. Você vai investir quanto por cento do seu faturamento em marketing? Como é que vai ser as suas estratégias para você atingir aquele faturamento? E aí você divide também essas estratégias por área. A sua estratégia do marketing, do RH, da logística, a sua estratégia que você vai fazer para colocar a sua equipe mais à frente, Como é que vai ser isso, Então, a partir disso, você constrói seus planos de ação. E claro que, feito isso, você vai ter
direção, você vai ter o quê? Alinhamento, porque a empresa, quando ela tem um planejamento dessa forma, ela tem direção, ela tem alinhamento. Quando ela não tem, ela está espalhada para tudo quanto é lugar, ela não sabe o foco dela, ela não sabe onde vai, ela vai sendo levada pela maré. É claro que um planejamento ele não é estático, é aquilo e pronto. Claro que não, ele é muito dinâmico. Claro que você vai revendo ele ao longo do ano, principalmente de maneira trimestral, avaliando mensalmente seus números, as suas estratégias e revendo o seu planejamento trimestralmente ou semestralmente. Mas o importante é que você tenha clara a sua estratégia, o seu posicionamento estratégico. Muitas empresas erram por falta de posicionamento estratégico. Você é líder em custo ou você é diferenciação? Qual é o seu posicionamento? Ou você está na vala comum? Porque a maioria das empresas estão na vala comum, elas não têm um posicionamento claro. Então isso em termos de estratégia é fundamental. Estratégia, gente, é escolha. Estratégia é direção. O que você está escolhendo para o seu negócio? Qual é o caminho estratégico? Não dá para você ser tudo e fazer todas as coisas, mas você tem as suas escolhas. Por isso que o planejamento estratégico é um processo de pensamento, é um processo de direcionamento, é um processo de alinhamento e de foco. Imagina isso envolvendo a sua equipe, porque você não faz isso sozinho, você faz com seus líderes, com seus gestores. Então você que é líder, você que é gestor, é fundamental que você participe do planejamento do seu negócio, da sua empresa, mas é importante que você saiba envolver o seu pessoal. É importante que você, para você que é líder, envolva o seu pessoal nas estratégias. Eles precisam entender para onde você está indo, qual é a direção do negócio, qual é a direção das estratégias. Eles precisam participar, eles precisam se envolver, eles precisam se sentir motivados e desafiados. Então, trabalhar a estratégia sem trabalhar essa mudança de cultura, sem trabalhar as pessoas, não vai funcionar mesmo. Então, todo o planejamento, ele não é só um planejamento em si, ele é o envolvimento da equipe para que tenha um só coração e uma só alma, tenha uma direção, tenha um foco claro, A empresa saiba para onde está indo, os seus colaboradores saibam para onde está indo e todos, como um batalhão, como um exército, vão em direção ao alvo, em direção àquele foco estratégico. Então, isso é fundamental. Isso vai fazer a diferença para a sua empresa, para o seu negócio, vai te colocar à frente do concorrente, porque todas essas análises vai fazer com que você talvez enxergue coisas que o seu concorrente não vai enxergar. Planejamento, estratégia, diferenciação. Esse é o alvo, esse é o ponto daqueles empreendedores que se destacam e querem se destacar para começar um ano de 2022 totalmente diferente. E junto com isso, sabe o que vem? O orçamento. Por quê? Porque a partir do planejamento das estratégias de onde você vai investir, você vai ficar claro o planejamento do ano, o planejamento do mês, e você vai acompanhando isso, Isso se torna algo muito bacana e algo que vai fazer com que você seja o melhor gestor. Faça planejamento. Planeje, mas execute também com paixão. Siga em frente para que o seu negócio e você como líder seja diferenciado.